Vamos falar aqui, bom olho no olho, sobre a questão da criptorquidia induzida. Eu fiquei sabendo dessa técnica, isso não é novidade, isso não tem um autor assim. Mas lá início dos anos 90 foi publicado no Uruguai. Castração, criptorquidia induzida, melhor que a castração tradicional. Mas eu nunca me arrisquei, porque vai que dá uma zebra, né? A gente trabalha até agora só trabalhando para os outros. E agora com as minhas ovelhas deu para fazer o teste, né? E eu fico muito tranquilo de falar isso, porque nós estamos há 3 anos fazendo isso. Assim, várias razões porque eu optei por isso, eu vou compartilhar com vocês, porque isso não é coisa que se ouve normalmente. Uma delas é tu decidir capar no nascer, que é o mais prático, né? Às vezes tu pode perder a oportunidade de aproveitar um bom carneiro no futuro, que só vai ter condições de avaliar mais adiante. Ou a pessoa que faz o serviço de umbigo e coisa não é o mesmo que teria, vamos supor, mais habilidade para fazer a avaliação, né, do rebanho. Então tu deixando, ele vai crescer mais, vai ter mais músculo o animal inteiro em função da testosterona. Esse é um ponto. Mais carne. O processo de castração é um processo doloroso, mesmo recém-nascido, é a melhor forma, porque nos primeiros dias ele está meio perturbado do parto, seja um corte, né, ou seja a borrachinha, logo que nasce é muito prático, porém ele vai perder em rendimento e dependendo da faca do cirurgião, se é a mesma que limpa as unhas e os cascos do cavalo, pode dar um tétano, né? Não é muito raro isso, acontece. E o que eu vejo aqui? A gente deixa um rebanho só, então dos cordeiros que nascem eu já vejo qual é dali um pouquinho mais, ou ao nascer, dependendo do histórico da ovelha. Eu sempre pego as ovelhas confirmadas, né, como mãe de carneiro, e eu deixo todo mundo junto, é um lote só, né, uma propriedade pequena. Então o nosso desmame aqui é ao natural, aos 6 meses. Tem ovelha aqui que dá leite 6 meses, então por que eu deixar esse cordeiro não aproveitar isso tudo e ter dando um bom resultado? Aqui está o outro que foi feito ontem, Michelin. E esse é um ponto, deixa todo mundo junto. O que acontece com relação ao temperamento? Ele vai ter um temperamento de mais masculinidade, né? Ele vai ser um temperamento de carneiro, o que pode ser bastante benéfico na hora de procurar identificar o cio. Então, se tu tiver um rebanho maior que tu aparta os machos, eles são ótimas companhias para carneiro adulto. E aqui o último, inclusive, virou companheiro do carneiro, né? Ia lá, ficava com o carneiro sozinho quando não tinha ovelha em cio, tomava as dele também. Mas tu tem a opção de separando eles, e aí o efeito macho é uma questão importante. O ideal seria acima de 1 quilômetro de distância os machos por 8 meses no mínimo. E quando tu entra com os machos no rebanho, e parte disso pode abrir a temporada só com rufião, que seriam esses cordeiros ou borregos, né, criptorquizados, que eles vão ter um comportamento de identificar o cio. Tu pinta o peito deles com graxa patente e tal, e poxadrez, identifica o cio, provoca o cio, equilibra, e aí tu entra com os carneiros, ou com eles presos conduzindo as ovelhas que estão no cio, ou no segundo momento, né, colocando eles, emparelhando o cio, porque se tu botar os machos, as ovelhas, a maioria vai entrar em cio nos primeiros 7 dias. Então vai dar uma emparelhada. Se tu não quiser aproveitar o primeiro cio, tu emparelha para todo mundo, quando tiver carneiro suficiente, fazer a monta e ter uma aparição, né, bem curta, que é o ideal. Um outro ponto é abate. A gente abate aqui mais velho, então os que estão ganhando menos peso, os que são a ponta de baixo, nós já vamos encaminhando eles para ser borrego que vão para consumo. E os que se destacam, como o Navidad aqui, que é o campeão de ganho de peso, se coçando, ficam para reprodutor. Ele mais 2 com deixar. Esse é outro traste aqui. Mas e aí eu vejo isso, né? O que se perde em termos de cobertura de gordura depois de um certo tempo,
porque o cordeiro capado ele engorda mais rápido, cria gordura mais rápido, mas depois de uma certa idade se emparelha. Então eu recomendo muito essa questão, que é uma questão prática, posso confirmar assim por já 3 anos de que é mínimo a questão de dor. Então não perde peso, gente, é isso que não atrasa a vida do bicho. Tu consegue defender um carneiro sem ter capado quando nasceu, e tu consegue manter no rebanho com as mães e com os carneiros trabalhando num lote só. Tem tudo isso. Separe os carneiros, é sempre a minha recomendação. Faz aí uma época de monta aí 34 dias, coisa assim. Tira os carneiros fora, mas essa é uma opção e eu fiz questão de comentar sobre isso no canal porque é um material. Agradeço aos colegas técnicos do Uruguai por terem trazido isso à tona, já faz mais de 30 anos, mas nunca me esqueci e pude testar aqui e está aprovado.